Ponto fraco hoje é a caridade. A caridade as pessoas estão colocando até acima de Deus. Infelizmente, a própria igreja. E o ponto forte da igreja hoje é o quê? É a caridade. Porque nela as pessoas acham que ali é o caminho. O caminho não é mais Cristo pregado. Quando é Cristo pregado é um evangelho falso, um evangelho maldito. Ou quando é de uma igreja histórica, você tem que prometer que tem que sustentar a igreja, é um dízimo mentiroso. É um dízimo que é da lei, que não é da graça, né? Não é de acordo com o seu coração, né? Eles não falam, não, você não precisa dar dízimo, você precisa se arrepender, crer nas promessas. Você já viu algum pastor falar isso? Você já viu algum pastor falar, você não precisa dar dízimo, você precisa crer para ser salvo, acreditar? Você nunca viu um pastor falar isso? Dificilmente, eu não sei, né? Eu mesmo nunca vi. Mas ele falar que você não precisa dar dízimo, uma igreja histórica, uma igreja neopentecostal, pentecostal, uma igreja tradicional, nunca ele vai falar isso, porque o interesse dele é no dinheiro, o interesse dele não é ganhar a sua alma para Jesus, o interesse dele é ganhar a sua vida para a igreja, na oferta, no dízimo, você entendeu? A sua vida não é dentro da igreja, a sua vida é em Cristo Jesus. A igreja não muda a tua vida, a igreja não muda o teu caminho, a igreja nunca, jamais mudará a tua vida. Só quem mudará a tua vida é Jesus. Você precisa colocar isso no teu coração. A igreja é para congregar. Se a pessoa quer congregar, mas a igreja não mudará a tua vida, não encherá a tua vida, a tua alma, não. Só Jesus preencherá o teu coração, o teu vazio da tua alma. Só Jesus te encherá de alegria, só Cristo. Isso que tem que ser pregado na graça, você só depende de Jesus. Mas as igrejas colocam Jesus igreja, Jesus endereço, Jesus dízimo, Jesus oferta. As próprias igrejas históricas têm colocado isso. O ensinamento para as crianças que Cristo é o caminho, mas junto com a igreja, que ele tem que vir para a igreja, ele tem que ter um endereço. O ensinamento é esse, vão pagar muito caro por mentir, por falar heresias para as crianças, né? E o ensinamento para as crianças é esse, que a igreja é o caminho, Jesus não é o caminho. Aí tem muitos no comentário que falam, você queria que a criança estivesse na cachaça, no bar? Meu irmão, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, não é o bar, não é a igreja. A Bíblia não fala que o caminho não é um estádio de futebol. A Bíblia fala que o caminho é Jesus, para preencher nossa alma, nosso coração. Mas tem muitos preenchendo na igreja, preenchendo no bar, preenchendo no futebol, preenchendo várias coisas. Mas a Bíblia fala que o caminho é Jesus, que é cura para a alma. Cura para a alma. Você entendeu? Até a igreja tem se comportado desse jeito. Tem deixado de exercer a justiça. Aqui, ó, Mateus 6,1 fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por ele. E de outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. E muitas pessoas dentro da igreja, as pessoas têm deixado de exercer a justiça do Senhor para passar a mão na cabeça de irmãos. Irmãos que namoram com ímpio, irmãos que namoram com pessoas que não tem nada a ver com a palavra. Você entendeu? Infelizmente, a igreja ela não defende os princípios bíblicos, ela defende os princípios de dinheiro, de dízimo, de oferta, de caridade, mas os princípios bíblicos nem tanto. É um ensinamento totalmente mais interesseiro do que um ensinamento verdadeiro diante da palavra, deixando de exercer a justiça do Senhor diante dos homens. Infelizmente, hoje a igreja é uma doença, está sendo uma doença hoje. A igreja não é o caminho é Jesus. Hoje, para você ser salvo, precisa de um endereço. Um endereço, se você não tiver endereço, se falar que é cristão e falar que não está congregando, você está no inferno, você é desviado, você é perturbado. Você será condenado no coração das pessoas, porque o sistema ensinou isso. O sistema ensina isso. Ensina para as crianças na escola dominical, ensina que o caminho é a igreja, o caminho não é Jesus. Você entendeu? E infelizmente, essa é a realidade. As pessoas não mostram que Cristo é o caminho. As pessoas não conseguem entender que somente Jesus recebe a glória. Você não pode botar a glória de Jesus junto com nada nessa terra. A glória é só para Ele. Você precisa entender que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu precisa entender que Ele é a salvação. Ele fala, em verdade vos digo, quem guarda, não é as minhas palavras, ele fala, a minha palavra, não verás a morte eternamente. E os religiosos dentro da igreja se levantou contra Jesus quando Jesus falou. E hoje dentro da igreja se levanta também a verdade e se levanta contra o próprio Cristo, infelizmente. E nisso, os judeus, os fariseus se levantou contra Jesus nessa palavra, falou, esse agora tem demônio, chamou de Jesus endemoniado.
chamou Jesus Cristo endemoniado. E deram mais crédito ao pai Abraão do que o próprio Cristo. Glorificaram, idolatraram mais o pai Abraão do que o próprio Cristo. Lê lá em João 8, 52, 53 para você ver. Infelizmente, dentro da igreja hoje, o privilégio é mais, a adoração é mais para homens do que para o próprio Jesus. As pessoas comem de tudo, engolem de tudo, tudo que é manipulado por pastor, manipulado por sistema religioso, tudo que o pastor fala está certo, isso é mentira, isso é heresia. Eles não acham que é o homem perfeito e não vai nas escrituras sagradas, não vai na Bíblia, não lê Bíblia, não ora, não busca. Tem uma dependência espiritual de um pastor. Isso é errado, isso é pecado, isso é desobediência à palavra do Senhor. Só falta falar que a gente está debaixo de uma cobertura espiritual, que a única cobertura espiritual da gente é quando a gente se arrepende e crê nas promessas do Senhor, quando a gente é honesto, fiel diante do Senhor, quando a gente se afasta do mundo, quando a gente se afasta do pecado e ama as coisas do Senhor. Infelizmente, esse é o templo hoje, esse é o evangelho pregado, que o caminho não é Jesus, o caminho é a igreja. Primeiramente, eles falam claramente, o ensinamento dele fala que Jesus é o caminho. Eles nunca chegam no incrédulo e falam: Jesus, você não precisa pagar dízimo, oferta, você precisa crer nas promessas do Senhor, acreditar, confiar. Eles não deixam de maneira normal, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 9,7. Se alguém quiser contribuir, contribua de acordo com o seu coração e dê com alegria. Eles não explicam, eles não falam, eles pregam a lei para as pessoas, que as pessoas hoje vivem mais em maldição, as pessoas vivem mais em que... debaixo, anulando a cruz de Cristo, né? E vivendo não pela graça, mas pela lei, infelizmente. Hoje a igreja é desse jeito, hoje a pregação. Infelizmente é todas as igrejas, histórica, bíblica não tem bíblica, né? Pentecostal, tudo uma mistura de mentiras, heresias, entendeu? É uma briga, é uma desunião, é uma confusão, meu irmão. Nenhuma tem união com a outra. Os propósitos deles, o foco deles é o quê? Não é ganhar almas. O foco deles é o quê? Ganhar dinheiro, é oferta, dízimo. Isso é mentira, isso é heresia, você entendeu? O princípio da igreja hoje não é defender princípios bíblicos, não é defender princípios de homens, defender princípios de igreja, placa de igreja, não de Jesus, infelizmente. Nem todas, né? Até hoje eu não encontrei nenhuma não que está defendendo os princípios bíblicos, né? Mas é assim, hoje a igreja é essa hoje. As pessoas têm morrido por falta de conhecimento, porque não conhecem as escrituras sagradas. Lá em Oséias 4 você fala que o povo estava sendo todo atrapalhado, se corrompendo, porque não lia as escrituras sagradas. O caminho não é a igreja, o caminho é Jesus. Para de colocar isso na tua cabeça, que o caminho que você precisa ter endereço para ser salvo, você precisa ter Jesus para ser salvo, você precisa se afastar do mundo, das coisas do mundo, das coisas pecaminosas para ser salvo. Coloque isso no teu coração. Ninguém está falando para você ser desigrejado, ninguém está falando para você deixar para a igreja, não, mas você precisa entender que a glória do Senhor, o apontamento é para Jesus, não é para a igreja, não é para ninguém. O apontamento para Jesus não pode ter nada junto, só Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão, que você possa entender.